aqui, meus irmãos, para consolar o seu coração. Quem sabe esse ano que está se passando não findou ainda, mas está se passando e você está numa angústia terrível, você está numa tribulação tremenda. Será que eu chego ao final do ano? Será que eu consigo chegar? Chega sim, porque está do seu lado Jesus Cristo de Nazaré. Você vai chegar, é só você confiar. O Salmo 124 diz que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, agora diga a Israel, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos. O seu adversário, o seu inimigo quer te engolir vivo, quer te trucidar, quer acabar com a sua vida, quer acabar com a sua família, quer acabar com a sua profissão, dizendo para você que você não presta, que você não tem valor nenhum. Ah, meu irmão, você é muito importante para Deus. Por isso que Ele te escolheu, por isso é que Ele chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele chamou você lá do pecado, Ele chamou a mim lá do pecado, de tantas coisas que passava, que fazia, mas Ele falou o meu coração um dia e eu aceitei-o como o único suficiente Salvador da minha vida, e o meu nome está registrado no livro da vida. O mais importante, meus irmãos, dessa terra, o mais importante em toda a história da sua vida, que você tem Jesus Cristo de Nazaré ao seu favor, ao seu lado. O mais importante é isso. Os discípulos estavam agora sendo reunidos. Jesus reúne os seus discípulos, pastor Isaac, e manda aos seus discípulos, ordena a eles que saíssem para pregar a palavra de Deus, e deu ordem a eles, e deu poder a eles, e disse para eles: este vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas. E separou os discípulos e começaram agora a dividir eles dois em dois para pregar o Evangelho. E os discípulos saíram, 70, saíram para pregar a palavra de Deus, para expulsar os demônios em nome do Senhor Jesus, para curar os enfermos em nome do Senhor Jesus, para pregar a palavra de Deus para aqueles que creem morar no céu, porque a única forma de morar no céu é ter Jesus ao seu lado. E os discípulos saíram para pregar a palavra de Deus, ordenado por Jesus, autorizado por Ele para pregar a palavra de Deus. E os discípulos saíram, pregaram, e depois eles voltaram trazendo o relatório, trazendo tudo aquilo que eles fizeram. E Jesus recebeu eles, e eles estavam alegres, eles estavam satisfeitos com aquilo que eles tinham feito através de Jesus, através da ordenança, através do poder que Jesus deu a eles. E os discípulos voltaram alegres, satisfeitos, porque ele tinha feito a obra de Deus. E eles voltaram e começaram alegres e contando os feitos. E Jesus olha para os seus discípulos e orienta eles, e quem sabe parabenizou a eles, disseram: muito bem, trabalharam bem, eu vi isso, vocês estão alegres, e é para isso mesmo, estar alegre, que vocês fizeram a obra do Senhor. Meus irmãos, quando você sai de um culto arlido, você sai das quatro portas da igreja para pregar a palavra de Deus, para cantar os hinos de louvores lá fora, irmãos, você volta para o culto à noite radiante, alegres, porque você fez alguma coisa para Jesus lá fora. Você falou que Jesus ama aquele que está lá, quem sabe no mundo das drogas, quem sabe na prostituição, quem sabe no crime, nas bocas de fumo. E você falou lá fora que Jesus ama eles. Você tinha uma oportunidade maravilhosa de falar a eles ao ar livre. E você volta para o culto à noite alegre também, como os discípulos voltaram para trazer o relatório para Jesus. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês estão alegres, tudo bem, é assim mesmo, mas não alegrei somente por isso. Antes, vocês têm que ficar mais alegres ainda, porque o vosso nome está rolado no livro da vida. Deus, não tem nada nessa terra que pague, sabe, essa alegria constante no seu coração, no meu coração, na minha alma, de Deus
Jesus vem e acalenta o nosso coração. O Espírito Santo vem e trata no nosso coração e diz ao meu coração e ao seu coração: não se precipite, continue, porque o seu nome está escrito no céu. É para lá que você vai, meus irmãos. O seu nome, diz a palavra de Deus, que quando um pecador se arrepende, o nome dele é escrito no céu, escrito no livro da vida. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Quando você nasceu, quando eu nasci, os nossos pais foram até o cartório. Foram até o cartório e tem que ir. Tem um tempo lá para o pai ir até o cartório. Hoje, no lugar grande, na cidade grande, né? O pai tem alguns dias para ir até o cartório, para poder registrar a sua criança. Registrar o seu filho, colocar o nome, escolher uma da esposa com todo carinho, colocou lá o nome do filho. O pai volta para casa radiante, a esposa, porque colocou o nome do filho, vai chamar X. E o nome dele foi lá escrito no livro, na folha tal, no cartório tal. E essa criança chegou ao mundo, e a alegria dos pais para aquela criança chegar. Foi escrito lá naquele livro, ali no cartório. Cartório X, cartório Guimarães, cartório Mota, cartório, os nomes dos cartórios. Se você procurar o seu nome, lá você vai lá e fala: meu nome é X. Aí ele procura: que dia? Assim. Vai lá. Tá, seu nome está aqui mesmo. Está registrado lá no cartório aqui, como cidadão dessa terra. Como cidadão dessa terra, você tem um nome escrito lá no cartório. Mas a coisa que mais te alegra, é porque o meu nome também, quando eu aceito a Cristo como Salvador e passo agora a ser nova criatura, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo agora, quando você aceita a Cristo, você começa a viver uma nova vida, Aí por isso que o seu nome é registrado lá. Eu não sabia isso antes não, porque eu não entendia antes, mas quando você aceita Cristo como Salvador, é como o seu pai aqui da terra, você está no cartório registrado. O seu pai lá no céu, anjo, registra aí. Ah lá, mais um. E os anjos, a Bíblia diz que os anjos falam em festa no céu. Os anjos falam em festa no céu. Quando o pecador se arrepende, os anjos falam em festa no céu por aquela alma que reconheceu Jesus como Salvador. Ele veio para isso, para me salvar do lamaçal do pecado que vivia. Passava às vezes 24 horas ao redor de uma mesa de sinuca. Passava o dia inteirinho, desde manhã, o dia inteiro, a noite inteira, jogando sinuca, a ponto das vistas da gente enxergar nem aquela bola. De tanto tempo você ficava, os chinelos ficavam ali tudo melado, de tanto ficar em volta daquela sinuca. Oh, meus irmãos, que escravidão, e nós pensávamos que estava bem, mas Jesus entrou na nossa vida. Glória a Deus. Ele deu um novo poder. E a Bíblia diz que agora nós vivemos de glória em glória. De glória em glória. Eu e você vivia dessa forma. As pessoas olham para você e falam: agora você diz que é santo. Agora você diz que aceitou Cristo como Salvador, que aceitou Jesus, e você largou o mundo de pecado. Agora anda com a Bíblia debaixo do braço aí, dizendo que é santo. E você era um maconheiro, era um homem pecador terrível lá fora. Mas é porque o homem ainda natural não entende as coisas espirituais. Porque quando Jesus salva, ele salva mesmo. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que eu e você, nós somos livres, para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o céu, e a qualquer momento Jesus Cristo de Nazaré vai manifestar nas nuvens para buscar a sua igreja. Glória a Jesus.
tudo nos mostra que Jesus está voltando. Muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão deixando a casa do Senhor, muitas pessoas estão desistindo de servir a Deus. Meus irmãos, não é fácil servir a Deus. Na época de Noé, eu creio, estudei com um pastor, o pai do pastor Anselmo Silvestre. Ele dizia que tem coisas na palavra de Deus que você não está escrito, mas você subentende. O que é você subentender? A Bíblia não explica detalhes quando a arca foi construída por Noé, mas eu creio que muitas pessoas ajudaram a construir aquela arca, até ajudaram a construir parte daquela arca, eu creio, mas desistiram pelo escárnio de outras pessoas, que às vezes dizia: que é isso? Nunca choveu na terra? O que está acontecendo? Você, rapaz, eu te conheço você é assim, você está aí? Ah não, eu estava até agora, eu estava aqui, porque eu estou com dó desse moço aí, esse moço trabalhando aí, e eu comecei a trabalhar, mas não vou mexer com isso mais não. Quem sabe veio outro e tentou ajudar Noé um pouquinho a mais, e desistiu, não perseverou, não quis. Assim é hoje, meus irmãos, assim é hoje na obra de Deus. A porta está aberta ainda, a porta não se fechou, a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Você tem liberdade de aceitar Jesus ou não, de ajudar Noé a construir ou não, como na época lá de Noé, que as pessoas ajudaram. Quem sabe ajudaram? A Bíblia não diz que ajudaram. Depois não vem me dizer: pastor, quantas pessoas que ajudaram? Não é isso. Eu subentendo que muitas pessoas ajudaram, tentaram ajudar. Quem sabe a pessoa levou até uma coisinha para ele lá, mas não perseveraram para construir a arca. Mas quando a arca estava pronta, que a chuva veio, a promessa se cumpriu. A chuva veio, a tempestade veio, aí as pessoas começaram a crer, mas já era tarde, porque tudo já tinha acontecido conforme Deus já tinha ordenado a Noé. Os animais já tinham entrado para a arca, as pessoas que queriam, que foram, que a sua família de Noé, entraram na arca e creram na palavra de Deus através de Noé, estava seguro, a chuva estava acontecendo, tudo, a água de baixo com a chuva de cima, e a arca lá ia só subindo. Quanto mais chovia, mais a arca subia. Quanto mais a água chegava, mais a arca subia, para salvar aqueles que creram na palavra de Deus. Hoje também é a mesma coisa. O próprio Senhor Jesus disse também em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36. Ele disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio, levou a todos sem que ninguém perceberam. Eles estavam dispersos. As pessoas da época de Noé estavam preocupadas com casamentos, estavam preocupadas com comidas. Por isso que Jesus diz, o próprio Jesus diz, que assim será também a vida do Filho do Homem, assim como foi nos dias de Noé. Olha o que Jesus diz, ele volta lá atrás, aquilo, no tempo de Noé também, as pessoas estavam preocupadas, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, e veio a água. Assim também será hoje, assim também será hoje. As pessoas estão preocupadas, quem sabe, em ficar mais rico, em ter mais dinheiro, em jogar num joguinho por aí, para ficar rico, para ter a sua estabilidade financeira. O homem, a Bíblia diz que o homem vive 70, que o mais viver dele, ele chega a 80, mais 70 é cansaço e infarto o resto. E aí o homem, às vezes, sem entendimento espiritual, o homem quer ficar rico, ter muita coisa nessa terra, e quando ele tem muita coisa nessa terra, às vezes ele não concilia as coisas espirituais com
com as coisas físicas e larga Jesus, abandona Jesus. E Jesus falou sobre isso, o perigo das riquezas, o perigo de eu e você ter alguma coisa dessa terra. Não que é pecado ter as coisas dessa terra, não. Mas o difícil é eu saber conciliar as coisas, separar as coisas, ter Jesus na minha vida e ter algo nessa terra. Porque é muito bom quando você não tem quase nada, você aceita Jesus e começa a caminhar. Aí quando você começa a ter um sítio, começa você a ter uma chácara, aí você não vem mais na igreja. Não tem tempo mais na igreja, eu tenho que cuidar da minha chácara, eu tenho que cuidar do meu lote, eu tenho que cuidar do meu sítio, eu tenho que cuidar da minha fazenda, eu tenho que cuidar disso e daquilo. Esquece da obra de Deus. E Jesus falou sobre o perigo disso. Jesus disse que certo homem, ele plantou muitos grãos. Jesus falou essa parábola. Eu acho tão interessante, tão maravilhosa essa parábola. Ele falou que um homem plantou no seu terreno muitos grãos, e ele veio a possuir muitos grãos, muita coisa, fartura demais. Naquele ano que ele plantou, e a terra produziu, teve muito mantimento, e ele disse: aonde colocarei tantas coisas? Aí ele consigo mesmo, diz a Bíblia, diz o texto bíblico, consigo mesmo ele planejou: eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar esse celeiro que eu já tenho, todos os grãos que eu tenho, esse celeiro que eu tenho, esse depósito que eu tenho, e vou construir um maior. Ele fez planejamento, ele planejou, mas sem a direção de Deus, sem a presença de Deus. E o homem planejou e fez isso, desmanchou aquele celeiro que ele já tinha muitos grãos, muita fartura, muita riqueza, desmanchou aquele depósito e construiu outro maior, de forma que ele teve condição de colocar tudo que ele já possuía, quanto que aquele que ele estava possuindo naquele ano. Fez isso e estocou tudo. E diz a Bíblia, o Senhor Jesus dizendo que aquele homem, ele consigo mesmo, ele disse: descansa, folga minha alma. Mas uma voz do céu bradou e disse para aquele homem, o louco, chamou de louco: se Deus te pedir a tua alma hoje, para quem está preparada e para quem será? Meus queridos, nisso eu penso: o que adianta eu ter muita coisa nessa terra? Eu posso ter, não tem problema. Se você tem, amém, está na bênção. É isso mesmo. Tem que ter, tem que estudar mesmo. Mas não esqueça do céu, em nome do Senhor Jesus. Faça faculdade, faça muitos cursos, estude mesmo, mas não esqueça do céu de maneira nenhuma. Não esqueça do céu. O seu nome está registrado lá, e se você devolver, o inimigo vem com um sapatinho de algodão te apresentando algo para tirar, abalar tua fé, para você desistir. E o Senhor Jesus Cristo disse que aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Perseverar até o fim, perseverança, é que será salvo. Não andar um tempo na presença de Deus e depois desistir, não. Eu andei 10 anos na igreja, eu caminhei na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu dirigi um coral, eu dirigi isso, 5 de oração.